O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E ele também está atrás do sistema que você ainda não construiu para sua vida. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje começamos um novo capítulo, livro Hábitos Atômicos de James Clear. Começamos o capítulo de número 3. Olha, muito bom. Nome do capítulo 3, o título, todo mundo fica me perguntando. Ai, você não fala o nome dos capítulos? Claro, vou falar agora. Capítulo 3, como criar hábitos melhores em 4 passos simples. Gente, parece uma receita de bolo, parece fácil, parece mágica, né? Esse é o título. Bom, e aí vocês podem estar se perguntando, né? Me perguntando, na verdade, como? Como criar hábitos melhores em 4 passos? Simples, né? Vamos para a leitura do livro, depois eu pego o conteúdo, faço um compilado e gero uma ferramenta de transformação que você vai aplicar na sua vida real hoje ainda, tá? Mas só para situar vocês sobre o que a gente vai falar no capítulo 3, eu já quero soltar uma verdade que vai quebrar muita ilusão na cabeça de muita gente aí, tá? Você não falha porque você não tem força de vontade, porque você é fraco. Não. Você falha porque você não entende ainda como seu cérebro realmente funciona. Tá bom? É simples assim. Para explicar isso, o livro volta no tempo, ó, lá atrás. Através de um experimento simples, porém extremamente poderoso, tá? Então, vamos para o experimento, vamos para a leitura do livro, depois a gente conversa mais sobre isso. Capítulo 3. Em 1898, por isso que eu tô falando que o livro volta lá atrás, um psicólogo chamado Edward Thorndike conduziu um experimento que estabeleceria as bases para nossa compreensão de como os hábitos se formam e as regras que guiam o nosso comportamento. O Edward estava interessado em estudar o comportamento dos animais e começou trabalhando com os gatos. Ele colocava cada gato em um dispositivo conhecido como caixa quebra-cabeça, que fora projetado para que o gato pudesse escapar através de uma porta por meio de algum ato simples, como puxar uma cordinha, pressionar uma alavanca ou pisar em uma plataforma. Por exemplo, uma caixa continha uma alavanca que, quando pressionada, abria a porta lateral da caixa. Uma vez aberta a porta, o gato poderia sair e correr até uma tigela com comida. A maioria dos gatos queria fugir assim que era colocada dentro da caixa. Eles enfiavam o nariz nos cantos, as patas pelas frestas e arranhavam os objetos soltos na caixa. Depois de alguns minutos de exploração, eles apertavam a alavanca mágica, a porta se abria e eles escapavam. Edward registrou o comportamento de cada gato em muitas tentativas. No começo, os animais se moviam aleatoriamente pela caixa, mas assim que a alavanca era pressionada e a porta se abria, o processo de aprendizado começava. Gradualmente, cada gato aprendeu a associar a ação de pressionar a alavanca com a recompensa de escapar da caixa e chegar à comida. Depois de 20 a 30 tentativas, o comportamento se tornou tão automático e habitual que o gato conseguia escapar em poucos segundos. Edward observou: o gato 12 levou os seguintes tempos para realizar o ato: 160 segundos, 30, 90, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6 e 7. Durante os 3 primeiros ensaios, o gato escapou em uma média de 1 minuto e meio.
Durante os últimos 3 ensaios, ele escapou em uma média de 6,3 segundos. Com a prática, cada gato cometia menos erros e suas ações se tornavam mais rápidas e automáticas. Em vez de repetir os mesmos erros, o gato começou a ir diretamente para a solução. A partir de seus estudos, Edward descreveu o processo de aprendizagem, afirmando que comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir, e aqueles que produzem consequências desagradáveis têm menos probabilidade de se repetir. O seu trabalho fornece o ponto de partida perfeito para discutir como os hábitos se formam em nossas próprias vidas. Ele também fornece respostas para algumas questões fundamentais, como o que são hábitos? Por que o cérebro os constrói? Próximo título, por que o seu cérebro cria hábitos? Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. Olha essa frase. Então vamos lá, vamos entender por que o nosso cérebro cria os hábitos que a gente tem. Porque um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O processo de formação de hábitos começa com tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova situação na vida, o seu cérebro precisa tomar uma decisão. Como eu respondo a isso? Na primeira vez que você se depara com um problema, não tem certeza de como resolvê-lo. Como o gato de Edward, você está apenas tentando descobrir o que funciona. A atividade neurológica no cérebro é alta durante esse período. Você está analisando cuidadosamente a situação e tomando decisões conscientes sobre como agir. Está absorvendo 1 tonelada de novas informações e tentando entender tudo. O cérebro está ocupado aprendendo o curso de ação mais eficaz. Ocasionalmente, como um gato pressionando uma alavanca, você tropeça em uma solução. Está se sentindo ansioso e descobre que correr o acalma. Está mentalmente exausto depois de um longo dia de trabalho e percebe que jogar videogame o relaxa. Está explorando e bum, uma recompensa. Depois de se deparar com uma recompensa inesperada, você altera a sua estratégia para a próxima vez. O seu cérebro imediatamente começa a catalogar os eventos que precederam a recompensa. Espere 1 minuto. Isso foi bom. O que eu fiz antes disso? Esse é o ciclo de feedback por trás de todo o comportamento humano. Você tenta, você falha, você aprende e você tenta de maneira diferente. Com a prática, os movimentos inúteis desaparecem e as ações úteis são reforçadas. É assim que um hábito é formado. Sempre que você enfrenta um problema repetidamente, o seu cérebro começa a automatizar o processo para resolvê-lo. Os seus hábitos são apenas uma série de soluções automáticas que resolvem os problemas e as tensões que você enfrenta regularmente. Como descreve o cientista comportamental Jason Herer, os hábitos são simplesmente soluções confiáveis para problemas recorrentes em nosso ambiente. Olha que linda essa frase. Os hábitos são simplesmente soluções confiáveis para problemas recorrentes em nosso ambiente. À medida que os hábitos são criados, o nível de atividade no cérebro diminui. Você aprende a observar pistas que indicam o sucesso e ignora todo o resto. Quando uma situação semelhante surge no futuro, você sabe exatamente o que procurar. Não há mais a necessidade de analisar todos os ângulos de uma situação.
o seu cérebro pula o processo de tentativa e erro e cria uma regra mental. Se isto, então aquilo. Esses scripts cognitivos são seguidos automaticamente sempre que a situação é apropriada. Agora, sempre que se sentir estressado, você terá vontade de correr. Assim que entrar em casa depois do trabalho, vai direto para o videogame. Uma escolha que antes exigia esforço, agora é automática. Um hábito foi criado. Hábitos são atalhos mentais, olha isso. Hábitos são atalhos mentais aprendidos com a experiência. De certo modo, eles são apenas uma lembrança de passos já seguidos anteriormente para resolver um problema. Sempre que as condições estiverem corretas, você pode utilizar essa memória e aplicar automaticamente a mesma solução. A principal razão pela qual o cérebro se lembra do passado é para prever melhor o que funcionará no futuro. A formação de hábitos é incrivelmente útil porque a mente consciente é o obstáculo do cérebro. Por ser capaz de prestar atenção a apenas um problema de cada vez, o seu cérebro está sempre trabalhando para guardar a sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente delega tarefas para que a mente não consciente as realize automaticamente. Isso é exatamente o que acontece quando um hábito é formado. Os hábitos reduzem a carga cognitiva, ou seja, o cérebro não precisa trabalhar demais focado naquilo, né? Ele já sabe o que fazer. E os hábitos liberam a capacidade mental, porque como você já sabe o que fazer, faz no automático, seu inconsciente é que está agindo, liberando capacidade mental para o seu consciente agir em outra questão. E aí você pode direcionar sua atenção para outras tarefas. Muito legal, né, gente? A parte 1 do capítulo 3 termina aqui. O capítulo 3 é um pouco menor, um pouco mais curtinho do que o capítulo 2, então eu dividi ele em 3 partes, tá? Hoje é a parte 1. Então agora vamos conversar sobre ele. Muito interessante, né? Esse início de capítulo ele já vem desvendando, né? Coisas para nós. Bom, então eu tinha falado antes de começar mesmo a leitura, né? Que eu ia jogar uma verdade aqui que ia quebrar uma ilusão, né? De que você não falha porque você não tem força de vontade. Você falha porque você não entende como que o seu cérebro realmente funciona. E o livro começa a explicar como que o cérebro realmente funciona, né? Para que você possa entender. E aí o livro vai em 1898, num experimento super simples, né? Que o Edward fez, mas extremamente poderoso, né? Ele era psicólogo e ele colocou gatos numa caixa e dentro dessa caixa tinha uma alavanca que abria uma porta e do lado de fora tinha comida. A recompensa, escapar e comer, né? No começo os gatos estavam perdidos, arranhavam a caixa, tentavam escapar, se moviam aleatoriamente. Mas por método de tentativa e erro, né? Ou vocês acham que eles foram direto na alavanca na primeira vez? Não. Né? Por método de tentativa e erro, eles descobriram a alavanca, certo? E quando eles pressionavam a alavanca, eles recebiam a recompensa. Então, com o tempo, foi mudando, né? Alguma coisa foi mudando, eles pararam de começar a tentar várias coisas aleatórias para sair da caixa. Eles passaram aí direto para a solução. Ou seja, o que ele está querendo dizer com esse experimento? Que o comportamento desses gatos virou automático, né? Ou seja, aquilo que gera uma recompensa tende a se repetir. Porque é bom receber uma recompensa. Então, você vai querer repetir aqueles hábitos que te geram recompensa, né? E essa é a base, na verdade, de todos os seus hábitos, né? A gente não tá falando aqui de hábitos de gatos. A gente tá falando dos nossos hábitos, né? Presta atenção, ó. O seu cérebro funciona exatamente dessa forma, tá? Você tenta, né? Acontece alguma situação nova para você, você tenta,
você erra, aí você acerta. Aí você recebe uma recompensa. E aí o seu cérebro registra. É isso que eu tenho que fazer. Todas as vezes que eu me deparar frente a essa situação, eu faço isso de novo. Por quê? Porque aí eu vou receber a recompensa. É assim que os seus hábitos são criados, tá? Assim fica fácil de entender, né? Então, olha só, vou dar alguns exemplos. Você sente ansiedade. Aí você vai e come. Aí comer te gera um alívio, ou seja, o hábito está criado. Toda vez que você sentir ansiedade, você vai comer, inconscientemente. Você vai procurar comida para poder sentir alívio. O alívio é sua recompensa, tá? Outro exemplo. Você tá cansado, você sente um cansaço. O que você faz? Você pega o celular. Por quê? Para você ter a recompensa da distração. Ok, o hábito está criado. Toda vez que você se sentir cansado, seu cérebro vai te lembrar de você pegar o celular para se distrair. Mais um. Você se sente estressado, você está sob estresse. E aí, o que você faz? Você evita qualquer situação que você tenha que tomar algum tipo de decisão ou ter alguma responsabilidade naquele momento. E isso te traz um conforto, porque naquele momento que você está estressado, você não está precisando fazer nada. O hábito já está criado. Toda vez que você sentir estresse, o seu cérebro vai sinalizar para você: evita tudo, para você sentir a recompensa que é um conforto, ok? Isso não é consciente, gente, isso foi aprendido, né? O cérebro aprendeu dessa forma, por tentativa e erro. O hábito, ele é um comportamento que, se repetido, se torna automático, né? O livro traz essa definição pra gente. E eu acho que aqui vem o ponto mais importante até agora do capítulo 3, que é o seu cérebro, ele tá o tempo todo tentando o quê? Economizar energia. Ele não quer pensar, o cérebro não quer pensar, ele foi feito para isso. Mas uma vez que ele pensou e descobriu uma solução, acabou, ele não quer mais pensar. Ele quer automatizar. E aí vem um bingo enorme, né? Porque aí ele consegue economizar energia. Então, sempre que possível, ele vai transformar decisões que você precisa tomar em hábitos. Porque aí o hábito já está automatizado, eu não preciso me esforçar para que ele aconteça. O meu inconsciente já gravou o caminho do que eu tenho que fazer. Porque pensar, raciocinar para resolver uma situação consome energia. Automatizar não. Automatizar economiza energia, né? Agora, isso é perigoso se você não estiver consciente do que você está automatizando. Porque o cérebro não diferencia um hábito bom de um hábito ruim, ok? Ele não diferencia. Ele só responde a uma coisa que ele está procurando o tempo todo: recompensa. Então, se alguma coisa funcionou, foi boa, deu recompensa, ele repete. Independente se essa coisa que ele vai ter que repetir é benéfica ou maléfica para o corpo, ok? A gente pode usar o exemplo das drogas, né? Usar drogas é saudável? Não, mas traz aquela sensação de euforia. É uma recompensa, dá uma descarga, né, de ótimas sensações no cérebro, mesmo que dure alguns segundos. Então ele tende a repetir. Então, droga funciona? Não, mas o cérebro não diferencia o bom do ruim. Ele está atrás da recompensa. A droga trouxe essa recompensa momentânea, mas trouxe. Então ele repete. Então, se algo funciona para ele, ele repete. Se algo alivia alguma coisa naquele corpo, ele grava essa informação para repetir. E aí, com o tempo, você nem percebe mais o que você está fazendo, de tão no automático que isso acontece, certo? Os hábitos, eles são como atalhos mesmo mentais, né?
Em vez de você ter que ligar o seu computador, entrar na barra de pesquisa e digitar sobre o que você quer procurar, e aí aparece um site, você entra, não é sobre aquilo, você pesquisa de novo, aí você entra em 5 sites, no 6º site você achou o seu assunto. Em vez de você fazer isso, quando você acha aquele site que tem aquela informação, o que seu cérebro faz? Ele vai lá e aperta favoritos naquele site e gera um aplicativo para você. Toda vez que você quiser falar sobre esse assunto, você não vai precisar fazer todas essas etapas. Você vai lá e clica no aplicativo. Já vai abrir dentro daquele site, dentro daquele assunto. Entenderam? Essa analogia é assim. Os hábitos, eles são atalhos mentais, né? Eles são soluções automáticas para problemas recorrentes que aparecem na nossa vida. Problemas novos, ele vai ter que criar caminhos, né? Mas problemas recorrentes, não. Então, você está entediada, você vai rolar o feed das redes sociais, não é? Você está insegura, você vai evitar tomar alguma decisão e agir naquele momento. Você está cansada, você vai procrastinar, você está exausta. Tudo isso são respostas automáticas, nada disso o cérebro raciocinou para fazer, tá? E aí vem a virada, né? Se os hábitos, eles são aprendidos, eles podem ser reprogramados também. Você não nasceu com esses hábitos. Não é uma sentença de morte. Você não vai morrer com esses hábitos. Se você quiser, você pode reprogramar, né? É exatamente isso que o capítulo 3 vem trazendo para nós. Como que você sai do piloto automático, né? Como que você começa a construir os seus hábitos de uma forma consciente, ok? Pensa aqui comigo, quais hábitos que você repete hoje que você nem percebe que está repetindo? Muitos, tá? Que recompensas que estão mantendo os seus comportamentos atuais? Pensa, porque essa é muito fácil também de responder, né? Em quais situações que você age no automático sem pensar em nada? Quando viu, já fez, já falou. Você está controlando os seus hábitos ou você está sendo controlado pelos seus hábitos? E essa pergunta é muito importante, ok? E entenda que você não é o problema. O problema é o sistema que você criou no seu cérebro que você fica repetindo. É só mudar esse sistema, ok? É exatamente isso que eu te ensino no Mente de Ouro. Mente de Ouro é uma cartilha muito prática que te ensina como sair desse ciclo inconsciente de tentativa e erro e conseguir construir um sistema mesmo de hábitos que esteja alinhado com a prosperidade, com a ação, com a clareza, né? Porque assim, no final, quem controla o sistema dos hábitos controla o resultado que você quer, né? E ainda tem um bônus. O Mente de Ouro traz o Cofre Dourado da Prosperidade, que são exercícios curtinhos para você fortalecer e criar, né? Todos os dias esse sistema de hábitos fortalecido na sua mente, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora escreve nos comentários para mim. Qual é um hábito automático que você percebe hoje, que você ainda não tinha percebido e que você já entendeu que ele precisa ser reprogramado? Vou dar um exemplo. O hábito de ficar apertando o botão soneca do despertador do celular, em vez de me levantar automaticamente quando o primeiro toque do despertador soa de manhã. É automático, ok? Mas eu preciso reprogramar. Porque se eu coloquei para despertar 6 horas, é porque eu preciso levantar 6 horas. Eu tenho coisas para fazer às 6 horas. E não às 6h20, 6h30. Ok? Então, ele precisa ser reprogramado, tá? É um exemplo que eu tô dando para vocês. Bom, vocês já sabem, né? Vocês estão no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia.
Aqui é vida real, aqui você não vive no automático, aqui você cria uma estratégia, tá? Lembrem-se, os seus hábitos, eles não são aleatórios, eles não caem do céu e entram dentro da sua cabeça do nada. Eles foram aprendidos por você ao longo da vida. E tudo que foi aprendido pode ser reconstruído. Eu não gosto nem de usar a palavra desaprendido para aprender outra coisa. Eu gosto de reconstruir a partir daquilo ali que você já tem de informação, para que você não perca nada, né? Ok? E assim você consegue mudar hábitos, comportamento, e aí você muda sua vida. Os gatos do Edward, eles não ficaram mais inteligentes. Isso também é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, né? Eles apenas aprenderam o caminho mais fácil, mais curto, mais rápido, para ganharem a recompensa deles. E você está fazendo a mesma coisa todos os dias. Nós somos os gatos do Edward. A única diferença é que agora você tem consciência de que você está fazendo isso todos os dias. Todos os dias a gente está dentro de uma caixa procurando uma alavanca. Essa é a grande verdade, né? Só que hoje eu te trouxe consciência disso, ok? O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Ok? Eu também posso dizer, baseado na leitura de hoje, que o resultado que você ainda não tem está naquele sistema que você ainda não decidiu mudar na sua vida, né? Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque na próxima parte do capítulo 3, você vai entender os 4 passos, né? Que é o título do capítulo. E entender o porquê que esses 4 passos controlam todos os seus hábitos, ok? Um beijo grande no coração de vocês.